Olá, eu sou Cláudio Menezes e esse é mais um vídeo do canal da Meios Gestão Humana. Hoje eu vou falar para você sobre a influência da liderança nas empresas. Sobre o tema desse vídeo eu vou deixar também para você um link na descrição com o WhatsApp da Meios e no meu Instagram. Caso você queira tirar ou enviar alguma dúvida através do direct, tá bom? Você pode me procurar lá sem problema nenhum. Nesse vídeo, o que eu quero fazer é responder uma dúvida frequente de alguns clientes e de alunos dos meus cursos e das orientações que eu faço individualmente. Mas eu quero contextualizar, né, esse cenário da influência da liderança e a importância da liderança nas empresas da seguinte forma. Num determinado momento eu estava numa reunião com um cliente no ramo têxtil, era uma indústria têxtil, e eles queriam oferecer um treinamento sobre a importância da liderança. Muito bem, eles queriam enaltecer o quanto é importante o papel da liderança dentro da empresa. Então o que a gente já entende neste caso? O nome, né, o enunciado do cargo já denota esse aspecto de liderar, né, que é um ponto de vista importante. Mas o que o cliente queria, na verdade, era que as suas lideranças assumissem mais o papel de comando da empresa, ou seja, que eles de fato exercessem a influência necessária, as atitudes, que eles tivessem um desempenho melhor dentro das suas equipes. Perfeito? Aí o contexto dentro dessa empresa. Mas então, o que eu sugeri para eles, né? No caso, a direção da empresa? Antes de se fazer algo nesse sentido, eu fiz a seguinte pergunta: o quanto ele conhecia das suas lideranças? E por que eles chegaram a essa conclusão? Na verdade, a resposta ela não foi muito completa, né? Ela ficou um pouco vazia, eles não tinham certeza dos aspectos que levaram eles a ter esse pensamento. Na verdade, o que acabavam tendo eram alguns números, alguns resultados e algumas impressões sem nada muito concreto, porque não havia uma mensuração desses dados. Então a minha sugestão para eles foi a seguinte: vamos fazer o seguinte, senhores, a minha proposta é, nós vamos fazer um trabalho que é um pouco mais longo, mas que vai gerar um objetivo mais certeiro, né? Uma meta mais certeira nessa capacitação, nesse treinamento. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai avaliar através de um questionário, através de uma entrevista. Era um grupo razoável aí de lideranças, que era uma fábrica com 3 turnos. Tínhamos ali, se não estou enganado, 18 setores diferentes. Então era um número considerável. Essa avaliação seria feita, essa análise seria feita em 2 etapas. A primeira, um questionário onde a gente levantaria alguns pontos com a direção. A segunda é o mesmo questionário, claro, com algumas mudanças para as lideranças. Em cima disso, a gente iria definir alguns aspectos, né? 1, cultura organizacional. 2, a dinâmica, velocidade e agilidade, né, dessas lideranças. Então o que a gente fez foi um comparativo entre o que a empresa ou a direção entendia versus o que a liderança entendia. E nesse paralelo, a gente começou a traçar algumas informações relacionadas aos fatos, né? Então, com algumas evidências em loco, né? Ou seja, na própria empresa, a gente começou a comparar os pontos, os gaps que acabavam surgindo dentro desses 2 questionários. Então, o primeiro processo era o questionário, essa análise, e no segundo é a evidência, né? Você checar em loco se que lado era mais compatível com aqueles resultados. Perfeito? Muito bem. E aí elencamos 7 itens, que é esses que eu comecei a citar agora. Primeiro, cultura organizacional.
A cultura organizacional ela tem uma influência enorme nas lideranças, enorme, porque ela vem, independentemente do tempo que a empresa existe, claro, uma empresa mais jovem, a cultura, em alguns aspectos, ela ainda está se moldando, tá? Ela vai ter sempre muito a cara do dono, né, do fundador, aquela pessoa que começou a fazer o trabalho. Empresas com mais tempo, ela começa a criar uma crosta maior da sua cultura. Lado positivo é que quando os valores, né, aquilo que a empresa acredita, ele é de fato praticado e é positivo para o negócio e para aqueles que estão inseridos no negócio, excelente. O problema é quando a cultura organizacional, ela não só é falha, como ela é problemática para aqueles que atuam dentro da empresa. Mas isso é uma outra conversa para uma outra ocasião. Então, cultura organizacional é um aspecto. Segundo, é a dinâmica, velocidade e agilidade, entendendo que é uma diferença, né? Ser dinâmico, ter velocidade e ser ágil são coisas diferentes, tá? Então a gente tem que esmiuçar um pouco mais cada um desses itens. Direcionamento para ação, ou seja, quando ocorre determinada situação, qual é o direcionamento que é dado, quais são as ações, de que forma que elas são direcionadas. Retenção de profissionais, esse quarto item, eu faço aqui um parêntese, as empresas, eu não vou nem dizer as empresas, mas pelo menos o que eu escuto muito no mercado hoje é assim, se fala de retenção de talento. Eu vou ser bem honesto, eu já mencionei isso num outro vídeo e eu entendo da seguinte forma. Talento, se você olhar no dicionário, o significado da palavra talento, você não vai encontrar no mercado só talento. E eu nem sei se é interessante você só ter talentos. Eu falo profissionais porque existem pessoas que são boas no que fazem, que sabem fazer bem feito, mas que não necessariamente são um craque, são aquele talento que todo mundo quer no time. Não, isso eu diria que é um pouco utópico você imaginar que só tem talento dentro da empresa. Tá? Penso eu que essa nomenclatura ela está muito mais ligada por ser uma palavra bacana do que prática. Tá? Então, retenção de talentos é um negócio que acabou surgindo aí no mercado de recursos humanos, na área de recursos humanos, é legal, é bonito de se falar, assim como outras coisas, mas que eu não enxergo o valor prático. E os meus vídeos e os meus cursos, sempre que eu ofereço, é a prática, é a execução, é a realidade. Acho que é muito bacana a gente falar um monte de coisas para a gente se sentir bem, mas quando você vai para o dia a dia, para a realidade, estamos falando de uma realidade do mercado nacional, nós estamos falando do país chamado Brasil, né, é um pouquinho mais delicada esse tipo de visão. Tá? Em algum momento eu vou gravar, se vocês acharem até interessante expor alguma coisa nesse sentido num vídeo, eu terei o maior prazer de discutir um pouco desse assunto com vocês. Mas vamos lá. Então, retenção de profissionais, perfeito? Depois eu vou falar do processo de mudança. Como os profissionais de liderança agem em processo de mudança, como eles estão inseridos no processo de mudança. A parte de mudança, ela é sim um fator importante, porque de uns tempos para cá, se você parar para olhar, se você aliar a tecnologia e as metodologias, elas avançaram bastante, mas principalmente as tecnologias. Quando você fala de alguns métodos que são inovadores, eu concordo, mas tem muita coisa que criou uma roupagem nova. O método é o mesmo, não mudou nada. O que realmente mudou foi a tecnologia. Então você tem muito mais velocidade, a forma de você tratar os assuntos, eles obrigam as empresas a serem mais ágeis e tudo mais. Perfeito? Então vamos lá, processo de mudança, depois inovação e continuidade. Então, mais do que só inovar, é dar continuidade nessas inovações. Então, não há uma sequência lógica aqui nesses itens, mas vamos pensar assim, eu gerei um processo de mudança que
foi inovador, mas eu tenho que manter isso acontecendo. Se você pegar o primeiro item, que é a cultura organizacional, processos de mudança, eles não é por acaso, eles acabam morrendo no seu início porque a cultura literalmente os matou antes de começar a funcionar. Parece um negócio meio duro, mas é a verdade, gente. A gente não pode ficar achando que você leu meia dúzia de livros, olhou 2 artigos de revista, algum maluco virou para você e falou que tudo vai dar certo, você entra na empresa e vai ver que a coisa é bem diferente. Inovação e continuidade. E por último aí, o 7º item, resultados. Então são esses elementos que a gente mediu com a liderança. E com isso foi possível identificar que a MEIS pudesse identificar que ponto deveria ser tratado dentro de um curso, de um treinamento para essas lideranças. Por quê? Se você vai num desses pontos que é mais problemático, normalmente você pode, uma vez trabalhando um lado, você acerta outros, ou você facilita o ajuste de outros pontos. São só esses 7? Claro que não. Tem muita coisa a se fazer quando você fala de liderança. Mas pensando nessa questão do pedido do cliente, que era fazer com que as suas lideranças dessem resultados mais interessantes para o negócio, esses itens eles têm mais relevância nesse aspecto. Claro que deveria ser feita uma medição também dos comportamentos, mas não é isso que eu quero elucidar para você neste vídeo. Um ponto que não poderia passar desapercebido, e a gente tomou essa cautela durante esse processo, é um negócio chamado eminência parda. Se você for lá olhar no dicionário, eminência parda vai falar de um conselheiro ou alguém de grande poder nos bastidores. Ele faz uma articulação muito forte. Vamos entender a eminência parda como quem de fato decide. A influência é tamanha da eminência parda que muitas vezes aquela pessoa que tem o cargo de comando não comanda. Não é incomum você encontrar empresas em que um acionista ou corpo diretivo ele se submete à apreciação de uma outra pessoa, o famoso, o que você acha disso? E dependendo do posicionamento desta pessoa, a empresa ou esse corpo de direção toma um caminho ou outro. Formalmente mais conhecido como os conselhos, né, dentro das grandes corporações. Mas quando você vai para um mercado, né, para uma linha de médias empresas, até pequenas empresas, sempre você vai encontrar essa eminência parda muito mais, eu não diria escondida, mas ela não está em evidência. Em outros aspectos, as pessoas sabem quem é que toma a decisão e não é aquela liderança. Então, portanto, identificar eminências pardas, né, ou alguém que executa essa atividade dentro da empresa também é importante. Porque de nada vai adiantar você trabalhar toda a liderança formal se você não identificar essas pessoas dentro do seu negócio. O que fazer com elas? Essa é uma outra conversa que eu posso também eventualmente estar conversando com vocês. Tenho que fazer? Tenho que fazer, dependendo do perfil que você encontrou de eminência parda dentro da empresa. Então tem aquelas situações em que você até vai poder trazer para dentro do time, mas tem outras que ele mais faz estrago do que traz benefício para a empresa. Não vou me estender aqui para a gente não fugir do tema. O resultado foi que os líderes, né, eles ficaram mais alinhados para os resultados esperados da empresa dentro da visão de negócio. Então, quando a gente preparou, aliado a uma série de informações da própria empresa, nós criamos um trabalho, um evento, um curso, com dados reais. Então, a gente não fantasiou, nós não criamos um processo só baseado em metodologias existentes. Nós pegamos um processo real
Colocamos metodologias e processos que já existem, mas eu particularmente não acredito em receita de bolo, então você tem que adaptar para a realidade daquela empresa. E a partir disso conseguiu-se resultados melhores no curto prazo. Depois do trabalho que nós fizemos, acabou gerando resultado depois de 3 a 6 meses, os resultados já foram bem mais interessantes. Se você imaginar, e vai um recado aí para quem está vendo esse vídeo, se você está vendo esse vídeo, imaginar que você vai fazer um trabalho de liderança na sua empresa, a empresa que você trabalha, e uma semana depois os resultados aconteceram, desculpa, mas tem alguma coisa errada nessa história. Porque mudanças, eu já mencionei ali, processo de mudanças, cultura, se ela não estiver muito bem alinhada, eu diria que se ela estiver muito bem alinhada, não vejo nem a necessidade desse trabalho com liderança, é preciso observar esses aspectos. Porque há um cuidado e uma tendência a se observar que todo mundo hoje em dia é o imediatismo para lá de alto, né? Então, eu vou contratar a empresa para fazer esse trabalho com a minha gestão, com a minha liderança, e obviamente no mês seguinte os números serão diferentes, e não é assim que funciona. Isso já pensando no modelo em que você foi lá e trabalhou o cerne da situação, você trabalhou pontos importantes para a empresa. Tanto é que nos cursos que eu ofereço de forma aberta, ou seja, a pessoa, eu não sei qual é a dor dela, a necessidade dela, eu procuro trabalhar de uma forma que eu consiga atingir o máximo de empresas ou profissionais possíveis com situações que ele possa viver no dia a dia, tá? Para não ser um negócio tão deslocado da realidade comum. Se sua empresa não sabe por que ela não decola, ou o crescimento é alcançado com um desperdício de energia absurdo, ou seja, tudo é muito difícil de conseguir, tudo é problemático, e não é um problema financeiro, porque normalmente você vai ouvir assim, não tem dinheiro. Mas peraí, se tem dinheiro e a coisa não acontece, ou seja, você tem o valor para empregar ali, por que não acontece? Eu diria quase com plena certeza que em 99% dos casos é boa vontade, comprometimento, vontade política interna de fazer a coisa acontecer. É deixar de lado alguns dissabores, algumas crenças, algumas vontades individuais para fazer o todo funcionar, onde todo mundo ganha. Não é muitas vezes o problema do dinheiro. Isso está muito ligado a pessoas, né? A gente pode esquecer que lideranças, quem faz a gestão, quem é da direção e por aí vai, são pessoas. Elas não são seres de outro planeta. Eles continuam tendo problemas, necessidades, vontades, desejos, como qualquer ser humano. E aí, o que eu entendo é que você deve sempre empregar um sistema prático como esse que eu apresentei. Eu chamo assim de liderança 7+1. O que é isso, 7+1? Então analisar cultura organizacional, dinâmica, velocidade e agilidade, direcionamento para ação, retenção de profissionais, processos de mudança, inovação e continuidade e resultados. E quem é o +1 é a eminência parda. Nunca esquecer desse aspecto. A minha dica importante para você nesse vídeo é: aplique esse conceito em você mesmo. Por quê? Porque quando eu faço essa autoanálise, entendendo inclusive se não tem uma iminência parda agindo no meu lugar, você pode já começar a tomar alguma iniciativa, alguma ação dentro do seu comando, dentro do seu dia a dia. Então a dica importante é essa: aplica esse conceito para você. Veja se você atende esses 7 pontos, verifique se existe eminência parda aí do seu lado e comece a trabalhar em cima disso. Eu sou Cláudio Menezes, esse é o canal da Meios Gestão Humana. Fique à vontade para deixar seus comentários, sugestões, e você também pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. Não se esquece também de ativar o sininho. Você pode se inscrever aí a hora que você bem entender, se quiser se inscrever agora até melhor, claro. E eu te vejo em breve num próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.